eventuais, e esses surtos eventuais a gente vai precisar conviver com eles. Tá bem, gente? Começou a gravação aqui. Tá? Boa tarde, então. Vamos começar nossa conversa de hoje, nessa sexta aula. E é a aula que, digamos assim, encerra o conteúdo de eletricidade, antes da gente começar com magnetismo e depois juntar as coisas. Ou seja, encerra o conteúdo relacionado com a primeira lei, a lei de Gauss. A gente vai falar algumas coisas hoje, já estava falando sobre corrente elétrica. Na corrente elétrica a gente vai ter implicações dela para as equações de Maxwell, né, principalmente o efeito da corrente elétrica, das cargas em movimento, que é o magnetismo. A gente vai retornar nisso com mais propriedade ao longo na semana que vem, quando começa a falar um pouquinho sobre magnetismo, né? Mas hoje a gente vai seguir falando de corrente elétrica, falar um pouquinho sobre circuitos, falar sobre corrente alternada, porque em geral, quando a gente fala de circuitos elétricos, a gente fica muito acostumado a trabalhar com a corrente contínua. Corrente contínua por quê? Porque até para falar para os alunos é muito tranquila. Ela tem um sentido definido, tá? Ela tem efeitos muito claros que a gente pode trabalhar e não são mascarados pelo fato de tu ter alternância de sentido da corrente. Então, quando se fala em corrente alternada, e por isso que tem cursos específicos que só trabalham com corrente alternada, né? Pensar, por exemplo, que uma engenharia elétrica ela se foca demais nesse sentido, né? Então tem questões relacionadas com isso que a gente não consegue trabalhar, e muitas vezes os alunos levam essas dúvidas para a sala de aula. Tá? Uma das coisas, por exemplo, que nem entraria em discussão, né, que é o sistema de fator de potência, que é típico da corrente alternada, cada vez mais com o número de eletrodomésticos e questões que a gente tem, principalmente computadores, quando tu começa a ter computador gamer em casa, tá? O computador gamer ele tem um efeito indutivo muito forte, tá? E não dá ainda para baixar tanto o fator de potência, mas eventualmente, né, numa região onde tenha muitos gamers com PC gamers, vai ter essa questão. Ou então outra coisa que é tá sendo bastante usual, tá? O pessoal que vai para a internet descobre que tem coisas para fazer como minerar Bitcoin, minerar criptomoeda e fazer trading, né? Aí eles deixam computadores ligados o tempo todo, computadores cada vez mais pesados que acabam mexendo nisso, mas é feito de corrente alternada. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então, dando início para esse tipo de coisa, a gente pode pensar que os tipos de corrente elétrica estão associados aos modos como os elétrons se movimentam. Tá? Lembra lá que enquanto tu não tem circuito, enquanto não tem uma bateria, alguma coisa ligada no circuito, ele não tem nada que ordene o movimento, né? Mesmo tendo uma diferença de potencial entre os dois pontos, no momento que tu conecta os extremos, fazendo com que permita que tenha uma diferença de potenciais elétricos diferentes, porque vai existir um campo elétrico pela variação do potencial, e vai ordenar essas correntes. E a gente tem isso tranquilamente, né, como eu tinha falado, a questão do sentido não convencional. O Diego está aí para participar. Bem-vindo, Diego, boa tarde. Tá, o sentido não convencional, justamente aquilo que eu tinha falado, que é o sentido eletrônico do movimento dos elétrons, né, que é o movimento que tem fixo. Né. E na corrente elétrica contínua, aquela que a gente trabalha muito, tem muito bem definido esse sentido do fluxo. Né. E quando a gente entra quando tu não tem esse sentido bem definido, que é o chamado de corrente alternada, tu tem variações tanto de sentido quanto de intensidade. Tá? E é o caso aqui desse exemplo, né, que tu tem ali as variações de sentido e, eventualmente, da intensidade com que essas cargas elétricas elas estão sendo passadas. Né? Portanto, essa forma como eles variam
ela tem uma classificação periódica, né? E por ter uma classificação periódica, como a gente pode lembrar assim de qualquer situação cíclica, a gente vai ter uma frequência de ocorrência dessas variações, por isso que a gente tem na nossa rede alternada uma frequência já definida em todo o Brasil, com exceção de Santa Vitória do Palmar, acredito que ainda é assim, né, de 60 Hz. Não sei, o Diego pode dizer assim. Santa Vitória do Palmar, até a época que eu me lembro de ter estudado, era 50 por conta que, por muito tempo, recebia a energia elétrica do Uruguai e não do Brasil. Tá? Mas eu acredito, assim, eu tive, digamos assim, nessa formação, era exatamente isso que acontecia. Como era muito longe e tinha as questões todas de passar redes pelo banhado do Taim, então, o acerto do Brasil era deixar que Santa Vitória fosse abastecida pelo lado uruguaio, que é muito mais fácil, e, consequentemente, a frequência das tomadas, a frequência de energia era diferente do Brasil. Na prática, o que acontece isso? Para eletrônicos, por exemplo, um rádio relógio, ele vai adiantar quando a gente botar em 60 Hz, coisa desse tipo. Assim. São. Tá, né? Até tem casos, por exemplo, né, a gente não esse exemplo de Santa Vitória justamente por causa da forma como era fornecida a energia elétrica, né? Itaipu, que fica na divisa do Brasil com o Paraguai, é binacional desses dois países, né? A energia elétrica fornecida para o Paraguai ela é feita em 50 Hz e para o Brasil em 60. E tem uma coisa muito curiosa, por exemplo, que como a energia produzida é dividida metade a metade, o Paraguai não consome 20% da energia que produz Itaipu, ele vende para o Brasil o restante, que o Brasil é o comprador principal. E o que acontece? A energia sai para o lado paraguaio com frequência de 50 Hz, e ela, para ser vendida para o Brasil, ela tem que passar por duas estações que fazem a mudança da frequência de oscilação da corrente alternada. Muito louco isso, em vez de produzir tudo de uma vez só, mas é a forma assim, a energia paraguaia tem que passar por todo esse caminho para chegar até. Mas em breve, possivelmente, cada vez fica mais fácil isso. Daqui a pouco Santa Vitória vai ser 60 Hz, também vai ser uma parte do Brasil. Então, o que vai acontecer? Vamos pensar assim, né? Como tem essa oscilação não é só de não é só de sentido, tá? O que acontece? Essa oscilação, como ela é periódica, a gente vai lembrar lá que qualquer função periódica, em geral, ela vai ser expressa em termos de senos e cossenos. E o seno e cosseno a gente conhece. Ele vai ter intensidades diferentes de acordo com o ciclo que tu estiver concorrendo. Então, enquanto que na corrente contínua tu tem um valor definido fixo durante todo o tempo, na corrente alternada isso vai se modificando até pela diferença de sentido, né? Tu pode pensar e oscilar entre valores positivos e negativos, e não é uma mudança brusca, é uma mudança suave e, consequentemente, acaba tendo essa carinha aqui. Isso quer dizer que a corrente instantânea, ela não é exatamente sempre a mesma no que a gente tem na nossa rede elétrica. Tá? Então, quando tu tens isso, né, a diferença de potencial aí vai ser diferente, né, porque justamente tem essa alternância, tá? A gente tem, portanto, um potencial que ele varia, e aí a gente coloca como modela ele como se fosse uma senoide, que tem aquela carinha ali que está à esquerda, tá? Aonde que tu tem um valor máximo, aquele lá da crista da onda, vamos dizer assim, do pico da onda, que é a tensão máxima, e a corrente elétrica, portanto, também vai se modificar. Lembra lá que
corrente elétrica é uma relação entre, está relacionada com essa diferença de potencial, com essa tensão que está sendo produzida, portanto, ela também vai oscilar da mesma forma. Então, ali, a corrente instantânea também vai ter esse movimento e ter um valor máximo, como a gente vê na direita. Só que se tu pegar um equipamento de medida como um multímetro, tá? Um multímetro que mede de tudo, e colocar ele para medir corrente que passa por um circuito, ou mesmo se a gente pegar e botar for medir a tensão na saída da tomada, vai ver que o valor não fica oscilando feito louco, porque ele fica fixo. E quando tem oscilação, a oscilação é muito pequena, não é absurda de chegar a zero em determinados pontos. Né? Então, existe algo que se chama de valor eficaz. Tá? Por que o valor eficaz? Porque, afinal de contas, os efeitos relacionados com a corrente elétrica, eles são independentes do sentido de circulação. Aqui eu falei sobre calor desenvolvido uma resistência, mas a gente vai voltar mais isso. Né? Então, a gente pode pensar que existe uma quantidade chamada de valor eficaz, tá? Que corresponde à mesma quantidade de corrente ou tensão contínua, né? Capaz de reproduzir a mesma potência para aquele circuito. Tá? Vamos falar de aquecimento mais adiante, mas pensando nessa questão de potência. Então é esse valor eficaz que a gente mede nos equipamentos, no perímetro, no voltímetro e no multímetro. E é pela tensão eficaz que a gente acaba comprando lâmpada. Tá? Eu não sei, por exemplo, aqui, ó, Rio Grande, a tensão de saída, a diferença de potencial padrão, é chamada de 110 volts, mas na prática são 127. Tá? Pelotas, do ladinho aqui, 220. Porto Alegre, 110, 127. Tá? Então tem essas, digamos assim, esses são os valores eficazes de tensão nessas respectivas cidades. Tá? Em geral, no Brasil, oscila entre esses dois valores, 110 e 220, para ficar com valores práticos. Eu não sei porque historicamente se chama de 110 quando a gente fala de tensão de 127. Eu lembro, por exemplo, de ter visto lâmpadas ainda no supermercado com valor de tensão de 110 volts. Hoje a gente vai a qualquer lugar, as lâmpadas são 127 volts e a potência que a gente quer é 220 volts, é a potência que a gente quer, porque tem uma relação ali de raiz quadrada de 3 entre 1 e 8. Tá? Então, oi, fala. Desculpa. Fala. Não. Isso é uma coisa, por exemplo, que quando eu fiz curso técnico de eletrotécnica, né? E era uma questão que me chamava, me incomodava, por exemplo, assim, por que uma cidade, assim, Pelotas e Rio Grande não são cidades de uma grande diferença de tamanho. Tá? Pelotas é maior, mas não é assim um absurdo de diferença. Pelotas a tensão é 220, Rio Grande a tensão é 127. Tá? Aí, assim, o que um dos meus professores me disse é que isso foi uma escolha histórica, porque basicamente era de acordo com, porque a gente tinha basicamente fornecimento de energia da antiga Light, né, que existia no Rio de Janeiro, que era britânica, tá? E tu tinha em algumas cidades o fornecimento de energia pela White Westinghouse, que é alemã. E cada uma delas tinha uma tensão diferente. Então, por conta disso, acabou ficando com essas diferenças históricas de tensão nominal na rede. Mas não quer dizer muita coisa assim quanto a potências, coisas desse tipo. Eu lembro quando eu morei em Rio Grande, o meu ex-sogro disse, não, porque tem que botar 220 pelo menos no chuveiro, porque o chuveiro em 220 volts aquece mais. Tá? E eu disse assim, tá, tudo bem, mas na prática isso não tem lógica nenhuma. O que aquece a potência, se tu comprar dois chuveiros de potência 6.500 watts, os dois vão aquecer a mesma coisa.
o que a gente pode saber a respeito dessas resistências? Como em 127 volts, para ter aquela potência, precisa de uma corrente maior. Corrente maior significa que tu vai ter uma resistência mais robusta. E essa resistência pode fazer com que tu tenha perdas maiores de energia quando tu tem menor tensão. É muito legal isso. Por que a gente fala isso? Né? Que basicamente pensa o seguinte: quando tu tem transmissão de energia elétrica, a transmissão de energia elétrica tem corrente alternada em altíssima voltagem, porque a corrente é muito baixa. Se a corrente é muito baixa, o efeito de perda de energia ao longo da rede é pequeno. Tá? A gente pode fazer um exercício assim: se fosse transferido 220 volts desde a subestação, tá? Ia precisar mais uma vez aquele mesmo esquema lá do Edison em comparação com o Tesla. Tu ia precisar toda hora ter algum lugar para retificar a tensão, porque tu ia ter muita perda de potência ao longo do caminho. Então tem perda de potência nas redes de alta tensão, mas é muito menor do que numa rede baixa, por exemplo. Tá? Então, voltando para isso, né, a relação dessa tensão eficaz, dessa corrente e dessa tensão eficaz, como valor máximo, é a raiz de 2. Aí vai aparecer essa raiz de 2 em muitos lugares. Tá? Se vocês pararem para fazer a relação ali, vão ver, por exemplo, que 127 volts é os 220 dividido por raiz de 2. Isso, né? Eu acho que é isso mesmo. É os 220 dividido por raiz de 2. Porque tem exatamente essa função assim dos valores eficazes que aparecem. No caso de cidades que tem 220 como tensão eficaz, o pico é 380 dividido por raiz de 2 vai dar os 220. Essa raiz de 2 vai acontecer por quê? Lembra lá que a gente estava falando do seno, a forma como a corrente e a tensão variam é uma senoide, e o valor médio da senoide ao longo do ciclo vai ser raiz de 2 sobre 2, né, o seno ao quadrado, porque senão dá zero. O seno ao quadrado dá 1 meio, tira a raiz disso da raiz de 2 sobre 2. Como tu está falando somente de uma parte do ciclo, não do ciclo inteiro, tá? Na parte superior da parte inferior vai aparecer o raiz de 2 e não o raiz de 2 sobre 2. Então tem essa questão das tensões eficazes. Basicamente, tensão elétrica eficaz é aquele valor de corrente alternada, na corrente alternada, que produz exatamente o mesmo efeito da corrente contínua naquele ponto. Então, vai ter, e aqui vai aparecer uma figurinha, ó, ali onde está, a gente está sobrepondo, digamos assim, a corrente alternada e a corrente contínua, mostrando que o valor eficaz ele vai ter o mesmo efeito da corrente contínua e não é o que a gente consegue medir ao longo do tempo. Ele aparece corrente eficaz. Tá? Então, uma das coisas que a gente vai poder pensar, né, como eu falei aqui anteriormente, uma das formas da gente enxergar os efeitos dessa corrente elétrica, e aí corrente elétrica é uma coisa que a gente pode falar no ensino médio com muito mais tranquilidade, porque é algo que tem efeitos visíveis, e não pensar só em carga elétrica, que ninguém vai enxergar nada, né? A gente tem como um dos efeitos principais, tá, da passagem de cargas elétricas, e consequentemente da corrente elétrica, por qualquer condutor, o fato de que existe uma rede cristalina. Vamos pensar lá, gente. Existe uma rede cristalina. Nessa rede cristalina vão ter impurezas, vão ter outros átomos e outros elétrons, e vai ter esbarrões. Lembra que a gente definiu resistência nesse mesmo sentido para isso. Então, quando define resistência, a gente tem exatamente essa questão. E o que essa percepção de que a corrente elétrica ela vai enfrentar alguns obstáculos durante o seu trânsito, o seu fluxo através dos condutores. E qual é o efeito principal disso? Ora, gente, quando tu tem esse tipo de contato, e vamos pensar assim, vai ser como se fosse um atrito,
uma das coisas que a gente pode pensar na física é que o atrito, como no sentido mecânico da coisa, ele proporciona duas situações. Uma delas é a transferência de energia, pode ser chamada de calor, na maior parte das vezes quando ela é perdida, ou a transferência de carga elétrica. Então, a gente vai pensar na transferência de energia. Tá? E essa transferência de energia, então, ela vai pensar, a gente pode trabalhar, né, pensando assim, os elétrons estão ali bonitinhos, né, as cargas elétricas elas estão bonitinhas dentro do condutor, e quando uma bateria, por exemplo, falando da corrente contínua, fundamentalmente, tu tem uma transferência de energia a partir da energia química da bateria, essa energia química transformada em energia cinética, essa energia cinética, ela equivale a um aumento da energia interna do condutor, porque tem maior energia no condutor, e quando tu tem energia interna no condutor, vai ter um aumento da temperatura. Então, pensando assim, vamos pensar num circuito onde tem uma bateria ligada num resistor. O resistor tem resistência R, tudo bonitinho, tá ali o símbolo da bateria com os seus extremos, positivo e negativo. A gente ligou, tem corrente elétrica nesse circuito, tá? Sentido convencional do positivo para o negativo. Muito louco isso, mas foi o que a gente herdou do Franklin. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, aqui tem o ponto A, ligado ao terminal negativo da bateria, ponto B ligado ao terminal positivo da bateria. E a gente vai supor que tem uma carga positiva Q, que ela sai do ponto A, passa pela bateria, passa pelo resistor e retorna para o ponto A. Então, essa carga segue o circuito, segue o sentido da corrente do campo elétrico. Tá? Então, meu ponto de referência vai ser o ponto A, e ali eu vou estimar, né, como a gente tem muito comum dentro da física, definir que esse ponto é o meu potencial zero. Tá? Entre A e B, a energia potencial elétrica do sistema aumenta, porque a carga sofre uma diferença de potencial e, consequentemente, aumenta a energia do produto entre carga e diferença de potencial. Como é que essa carga aumenta? Porque a energia química da bateria fornece esse aumento de potencial para o sistema. Entre B e C não acontece nada. Entre C e D, o que vai acontecer? Essa carga elétrica atravessa o resistor, e como o resistor ele apresenta resistência, tu vai ter uma perda da energia potencial por causa dessas colisões. E essa perda de energia potencial se transforma no quê? Como energia ela não se cria, ela só se transforma, ela é transformada em energia interna relacionada com o aumento da vibração dos átomos por conta das colisões. Tá? Então, entre B e C e D e A gente não tem nenhum tipo de transformação, uma vez que a gente não precisa levar em consideração a resistência dos fios nesse caso. O resultado, portanto, é que quando a carga retorna para o ponto A, uma parte da energia química da bateria, na prática, né, que virou energia potencial elétrica, passou para o resistor e foi transformada no resistor em energia interna e, consequentemente, em calor. Isso significa dizer que o sistema perdeu energia potencial. A perda de energia, portanto, é a variação da energia potencial. A energia potencial é um produto entre carga e a diferença de potencial. Como a diferença de potencial ela permanece constante, a única coisa que varia a carga é, por definição, variação de carga no tempo é definido como corrente. Portanto, a perda de energia potencial, quando atravessa o resistor,
é o produto entre a corrente elétrica e a variação e a diferença de potencial. E é claro, né, para o sistema continuar tendo bombeamento, ele é recuperado pela bateria, vai passando, tá? Novamente aumenta a energia potencial chega no resistor, é perdida nessa mesma taxa, e assim vai adiante. Isso significa dizer que essa grandeza aqui, que é o quanto que é a taxa com que a energia é transformada em alguma coisa, né? A energia é perdida ou a taxa com que a energia é transformada, a gente chama de potência, analogia com a mecânica lá. Né? Mecânica potência mecânica por definição, é a taxa com que a energia é transformada de uma em outra. No caso aqui de energia potencial ou de energia química em energia em energia interna e, consequentemente, calor. Tá? Portanto, taxa de energia fornecida ao resistor, produto entre corrente e diferença de potencial. Isso quer dizer que, por definição, um elemento de circuito que seja percorrido por corrente e, consequentemente, por estar no circuito, ele vai ter uma diferença de potencial sobre seus extremos, ele vai ter associado a ele uma determinada potência no qual a energia fornecida pela bateria é transformada numa energia recebida por esse dispositivo. Tá? E a gente pode também, usando a relação lá de Ohm, né, que define o que é resistência, basicamente, sendo que a diferença de potencial é proporcional à corrente, a proporcionalidade à resistência, a gente pode escrever essa mesma potência de duas formas. Como proporcional ao quadrado da corrente ou proporcional ao quadrado da diferença de potencial. A diferença entre essas duas fórmulas é a constante de proporcionalidade. Na primeira, a proporcionalidade é a resistência, na segunda, ela é inversamente proporcional à resistência. E aí tu vai ter, portanto, uma transformação, nesse nosso caso aqui, de energia elétrica em energia térmica, mostrando a taxa com que o sistema perde energia. Tá? E essa perda de energia, né, em geral, que é normalmente falado aí como I ao quadrado vezes R, é chamada de efeito Joule. Tá? Portanto, essa perda de calor aí é por efeito Joule, e como é potência, unidade é o watt. Mas o efeito Joule, portanto, é uma coisa ruim porque é perda de energia. Gente, a gente aquece água, tá? Seja pelo ebulidor elétrico de imersão, que o pessoal chama de rabo quente, seja pelo chuveiro, seja pela torneira elétrica, usa somente o efeito Joule para esse tipo de coisa. Agora tem as chaleiras elétricas, né, esses bules elétricos que a gente compra aí no Chuí, tá? Ou em Rio Branco, bem mais barato do que aqui no Brasil. Não vou fazer propaganda, mas para aquecer nossa água do chimarrão, é só não deixar ferver, tá? Usa efetivamente o efeito Joule para transformar a energia elétrica em calor e esse calor ser dissipado pela água. O legal desse negócio desses equipamentos é que eles utilizam a água como resfriamento para a resistência, e aquilo que é o efeito principal, que é o aquecimento da água, na verdade é um subproduto que a gente está usando só para resfriamento da resistência. Não façam isso em casa, né? Eu já fiz, não em casa, na época que eu estava fazendo curso de eletrotécnica, de ligar uma resistência de chuveiro direto na tomada. Tá? Não façam. Tá? É para botar a resistência fora, porque ela precisa da água para resfriar, senão ela destrói. A mesma coisa que se tu não tem vácuo dentro de uma lâmpada incandescente, o ar que tem ali consome o filamento e não tem conversa. Então, aqui tem um exemplinho de circuito elétrico, uma transformação. Na lâmpada, essa transformação de energia além de calor é em energia luminosa. Tá? Tem dois tipos de transformação. Assim, de corrente, tranquilo, né? Tem dois tipos de transformação. Numa lâmpada incandescente a gente notava muito claramente o aquecimento. Aqui a gente não tem, numa lâmpada fluorescente ou compacta, elas aquecem bem menos, a gente tem muito mais
a transformação é muito maior de energia elétrica em luz, em energia luminosa. Por isso que as lâmpadas compactas ou lâmpadas fluorescentes são ditas de melhor rendimento. Então, não perde energia pelo calor. Então, elementos do circuito elétrico, né, a gente tem ali uma bateria, fundamentalmente, que é o que bombeia as cargas, que permite que as cargas elétricas sejam bombeadas, tá? Uma chave que permite que tu ligue e desligue o circuito, e é claro ali, o resistor, no nosso caso aqui, o nosso resistor está associado a uma lâmpada, que vai ser uma parte aqui, quando está percorrida por corrente, está definida pela perda de calor, e ali a lâmpada emitindo os raiozinhos dela, mostrando que também tem a transformação para a energia luminosa, não é perda porque a gente está usando isso para esse tipo de coisa. Né? Olha só, uma lâmpada cuja classificação, cujo valor cujo etiqueta de venda de 120 volts, para arredondar, 75 watts, quer dizer basicamente que a tensão de funcionamento dela é 120 volts. Isso quer dizer que ela foi desenhada para trabalhar em 120 volts, e em 120 volts ela vai ter uma potência efetiva de 75 watts. Tá? Vai ter fluxo de elétrons ali. Esse fluxo de elétrons passa pelo filamento, fazendo com que ele aqueça até chegar ao ponto de ser incandescente nesse sentido. Então a gente vai ter, por exemplo, ou numa situação que, ao ligar na tensão normal, nominal, a lâmpada vai ter 75 watts. Possivelmente vocês já tiveram a experiência daquilo que eles chamam de uma fase só. A lâmpada fica bem fininha, fica com brilho bem tênue. O que acontece isso? A tensão que está sendo fornecida é raiz de 2. Quando as pessoas dizem assim, olha, a luz está numa fase, basicamente quer dizer que a tensão nominal, a tensão eficaz que está sendo fornecida para a tua residência, ela é raiz de 2 menor, raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, né, vezes aquela que deveria ser. Ou seja, se era 220, está sendo fornecido 127. E como a lâmpada que tu tem em casa é para 220 volts, ela não vai ter o brilho suficiente justamente por causa da relação de potência. Ela é construída para dar, no nosso caso aqui, 120 volts. Ela vai fornecer aproximadamente 90, entre 90 e 95 volts, tá? Quando está numa fase só. Ela é construída, ela é desenhada para entregar 75 watts de potência luminosa e, no caso do incandescente, calor. Quando ligada em 120 volts, se tu fornecer menos do que isso, tu vai ver lá, fazendo a relação, vai exigir uma maior corrente, só que não tem corrente suficiente porque a diferença de potencial ela é proporcional à corrente. Então tu vai ter, na verdade, um fator de 2, raiz de 2 para a diferença de potencial, raiz de 2 para a corrente, um fator de 2, metade da potência que tu tinha antes. Ou seja, se eu ligasse essa lâmpada numa fase só, tá? Significa que a diferença de potencial sobre ela é 1 sobre raiz de 2, o valor eficaz anterior. Por conta da relação, a diferença de potencial, a corrente também é proporcional a essa diferença de potencial, a resistência não vai mudar. Então significa que também cai em raiz de 2, multiplicando as duas coisas, diz que a potência cai a metade. Tá? Não sei se foi claro nesse sentido. E aí, portanto, explica-se a questão da... Então, olhando para isso, na situação padrão, qual a corrente na lâmpada e qual a resistência? Corrente elétrica na lâmpada é uma relação entre as duas coisas, ou seja, a corrente elétrica de funcionamento normal da lâmpada é essa aqui. Tá? E a resistência elétrica da lâmpada, essa sim, ela é definida na construção, vai ser a relação entre essas duas grandezas, diferença de potencial e corrente, ou a gente poderia pensar que é o quadrado da diferença de potencial sobre a potência também
A resistência elétrica é definida na construção. Tá? Então, a gente tem fontes de 3 tipos para esses circuitos, né? As baterias, que utilizam reações químicas, os geradores, que fundamentalmente trabalham com a transformação de energia mecânica em energia elétrica, e as fontes são muito comuns, por exemplo, dentro de computadores, que elas fazem retificação da corrente alternada, convertendo tensão variável em tensão com valor fixo, basicamente assim, definindo o valor eficaz e retificando ele para que esse valor eficaz permaneça com o circuito contínuo. Muito comum, a gente tem, por exemplo, se abre um computador de mesa ou até mesmo notebook, existe uma fonte que faz exatamente isso. Para evitar vários efeitos de indução eletromagnética, consequentemente que possam prejudicar o computador. Lembra que a maior parte dos computadores eles trabalham com HDs que são magnéticos. Tá? Os SSD estão ali para isso, mas os HDs eles são magnéticos. Se tu tivesse efeitos de indução eletromagnética no próprio computador, tu corria o risco de ele próprio se apagar eventualmente. Tá? Então a gente tem esse tipo de coisa e vai ter nessas fontes, né, a ideia de que, e aí vem um nome histórico, né, que justamente como tu tinha o fornecimento de energia para movimentar os elétrons, acabou se dando o nome histórico de que a gente tem uma força eletromotriz, que na verdade não é força, né? É uma definição de uma diferença de potencial, tá? Isso faz com que tu tenha um dispositivo, né, chamado de fonte de força eletromotriz para cada circuito. A fonte está ali bonitinha, ó, definida, e a gente pode com isso, tá, colocar nos nossos circuitos as baterias ou qualquer coisa que são dispositivos que mantêm a tensão constante num circuito de corrente alternada. Ele é definido, e por isso a força eletromotriz é definida sempre do polo negativo para o polo positivo, ou do potencial menor para o potencial maior dentro dela. Tá? Então, na verdade, o que está acontecendo é essa fonte está fornecendo um trabalho para que a carga se desloque do terminal negativo para o terminal positivo, e por isso a definição está ali, uma definição bem semelhante, muito parecida com a da potência, mas aí a gente tem trabalho realizado por unidade de carga e a sua unidade do sistema internacional segue sendo volt, porque afinal de contas é uma fonte. Em geral, a gente vai ter a situação em que essa fonte ela não é perfeita, consequentemente ela tem uma resistência interna, e aí, portanto, a tensão nos terminais não é exatamente a força eletromotriz ali, né? Ela vai ter uma diminuição por conta dessa resistência interna. Tá? Consequentemente, num circuito, a fonte de força eletromotriz, essa fonte pode ser uma bateria, né? Ela sempre vai ter a necessidade de fornecer um pouco mais de corrente do que aquela que vai ser efetivamente utilizada na resistência, efetivamente utilizada no circuito, uma vez que vai ter que compensar as perdas internas da própria fonte. Tá? Seria num caso perfeito, ou seja, no caso onde a gente tenha situação de resistência interna muito pequena, a gente pode desprezar, mas na prática isso não acontece. Está ali um diagrama bonitinho, né? Aqui como é que seria um circuito com uma fonte de força eletromotriz, tá? Que tem resistência interna ligada num resistor ou em algo que está funcionando externamente, e a representação gráfica da variação do potencial. No ponto A, antes da fonte, aqui no ponto A, a gente tem
o valor nulo para o potencial. Quando passa pela fonte, aumenta para o valor máximo, que é a força eletromotriz fornecida. Ao longo do trajeto dentro da fonte, ela tem essa resistência interna, então quando chega no ponto B, ela é diminuída por uma quantidade que é a corrente multiplicada pela resistência interna, ou seja, efeito Joule no essa queda de tensão ali é pelo efeito Joule na própria fonte. E depois, entre B e C, ele permanece constante, porque não tem perda, uma vez que a gente está considerando que os nossos fios eles são ideais. E ao passar pelo resistor, ou pela carga que a gente está trabalhando, tá, a gente tem a, a transformação desse potencial que é a corrente vezes a resistência, volta ao potencial zero, uma vez que o ponto A e o ponto B eles devem ter o mesmo potencial. Tá? Falando dessas cargas, desses resistores, é interessante a gente pensar em como é que associá-los. Né? Então a gente tem a possibilidade de associar resistores em série, tem as lâmpadas de Natal lá que a gente tem. A resistência equivalente nesses casos aí, ela vai ser pensada que a mesma corrente atravessa todos os elementos. Isso quer dizer que, como lá nas lâmpadas de Natal, né, a gente tem a dependência dos elementos do circuito, ou seja, para o circuito funcionar, todos os elementos têm que estar funcionando, mas a diferença de potencial total, portanto, é a soma das quedas de tensão ou das diferenças de potencial nos extremos de cada resistor. No caso, o potencial entre os extremos da bateria ΔV, ele vai ser a soma do potencial da diferença de potencial entre o ponto B e o ponto A, e entre o ponto C e o ponto D. E aí a gente vai ter esse tipo de coisa. Nota-se que, como as diferenças de potencial são somadas, a resistência equivalente, ou a resistência única, para a gente trabalhar, é a soma de todas elas. Né? Isso vale para qualquer situação, é uma soma direta e bonita. Tá? Na prática, nos circuitos caseiros, os circuitos que a gente utiliza não utilizam resistores em série, uma vez que a gente tem esse problema da dependência de cada um dos elementos. Tá? Nas nossas casas, em geral, a gente usa circuitos em paralelo, aonde que as correntes são diferentes, mas a diferença de potencial em todos os corpos, em todos os momentos, é a mesma. E a corrente ela vai se dividindo de acordo com as resistências. Tá? Para definir a resistência equivalente, como eles têm a mesma diferença de potencial, e relembrando ali que as correntes elas vão se somando em cada um desses pontos, no ponto A ela se divide, no ponto B ela se soma, a corrente que passa pelo resistor 1 pelo resistor 2. Tá? Eu defino, portanto, a corrente total como a soma das duas, e a partir disso eu consigo definir que a resistência equivalente no circuito, tá? Aí, assim, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências, e isso vale para um conjunto modulante. Vantagem disso aqui, cada elemento é independente. O fato de um dos elementos parar de funcionar não afeta os demais, e a gente tem a possibilidade de fornecer corrente elétrica sempre suficiente para... E outra coisa, né? O fato de uma das coisas que alunos em geral acabam nos trazendo. Né? Professor, então se aqui no nosso caso o resistor 1 queimar, vai ter mais corrente passando pelo resistor 2, o senhor concorda? Não, porque afinal de contas, o resistor ele tem uma resistência definida de construção e a diferença de potencial é constante. Como a corrente elétrica que passa é a razão entre a diferença de potencial e resistência, significa que a fonte vai fornecer uma menor corrente para o circuito, não necessariamente de tudo. Portanto, os elementos eles são diferentes. O que acontece em geral nas nossas casas? Se a instalação elétrica está bem feita, e bem feita significa que está bem equilibrada,
O fato de tu acender uma lâmpada não vai diminuir a potência de outra. Ah, mas na minha casa, por exemplo, quando eu ligo o chuveiro, a luz pisca. Em geral, isso acontece porque na hora de fazer a distribuição pela casa, existe um desequilíbrio, e o desequilíbrio fica na rede, não da nossa casa, efetivamente, mas até na rede externa. Pode acontecer se vocês moram, por exemplo, assim, muito longe de um transformador, principalmente que mora muito longe de um transformador de rua, passa por isso. Ligou o chuveiro, ou então ligou o chuveiro, não dá para esquentar comida no micro-ondas, tá? Porque o micro-ondas perde força. Ou ligou o chuveiro, todas as lâmpadas da casa diminuem a intensidade. Por quê? Porque existe um desequilíbrio da rede e o fato de estar longe da rede ainda leva em consideração a perda de potência que vai acontecer entregue em casa, né, quando na rede de distribuição apelar. Exemplos nesse sentido, né, aqui ó, um aquecedor, ele é 1250 watts, é construído para operar sob uma tensão de 115 volts, tá? Ali bonitinho, tá? Qual o valor da corrente, qual a resistência, qual é a quantidade de energia gerada pelo aquecedor em uma hora. Corrente, tá? Razão entre potência e potencial. Portanto, ele, o termo que se fala bastante, puxa uma corrente de quase 11 amperes. Resistência, pela construção, a gente, como eu disse lá, razão entre diferença de potencial e corrente, ou então entre quadrado de diferença de potencial e potência. Resistência de pouco mais, de aproximadamente 10,5 ohms. Tá? Chega na mesma coisa como eu tinha falado ali, ó, V quadrado sobre P dá a mesma situação, ou P sobre I quadrado dá a mesma situação, 10,58. Quantidade de energia, lembra que potência é a taxa de energia no tempo. Se eu defino um determinado tempo, isso me dá 4,5 vezes 10 na 6 joules. Isso significa aqui, ó, 1.250 watts, que é 1,25 kilowatts. Como está sendo ligado em uma hora, né, esse aquecedor aqui, ele, ao ser ligado por uma hora, ele consome uma energia, não no sistema internacional, mas é muito usado na medição, né, de 1,25 kWh, que apesar dessa parafernália toda, é uma unidade de energia, uma vez que multiplica a potência por tempo. Segundo exemplo, aí eu estou falando de uma bateria uma bateria recarregável, está fornecendo uma corrente de 5 amperes, a força eletromotriz dessa bateria é 6 volts, e isso funciona por 6 minutos. Está ali o circuitinho bonitinho. Tá? Para ver quanto diminui a energia aqui, e consequentemente quanto a gente vai precisar para recarregar depois, né? Lembra que isso é carga vezes diferença de potencial. Tá? Eu não tenho a carga, mas tenho a corrente. Lembra que corrente é carga dividido por tempo. Fazendo as contas, portanto, a carga que vai aparecer para o nosso ΔU ali é a corrente vezes tempo, corrente 5 amperes vezes 6 minutos, 6 minutos são 360 segundos, multiplicando pela diferença de potencial, pela força das motrizes da bateria, a quantidade de energia química que vai diminuir é 1,1 vezes 10 na 4 joules, ou 11 quilojoules de diferença de energia que precisa ser feito. Tempo, claro, não pode ser em minutos, tem que ser em segundos. Terceiro exemplo, aí a gente tem, ó, estava sempre falando em baterias, coisas assim, mas vamos pensar agora. Tem um feixe de partículas alfa, se desloca com uma energia cinética constante de 20 MeV, e esse feixe transporta uma corrente de 0,25 microamperes. Tá? Se o feixe for dirigido perpendicularmente contra uma superfície plana, quantas partículas alfa atingirão a superfície em 3 segundos? Tá? Num instante qualquer, quantas partículas existem em 20 centímetros de comprimento do feixe, e qual foi a diferença de potencial necessária para acelerar cada partícula alfa a partir do repouso, levando a energia de 20 MeV. Isso é um problema mais, pensando assim, da física médica, lá que fala das partículas alfa, ali tem um acelerador de partículas
Tá? Ali o experimento de Rutherford, se vocês fazendo uma ilustração, né? Em relação a eu estou falando do feixe, basicamente, né? A batida no antepasto. Ali uma partícula alfa, tá? 2 nêutrons e 2 prótons, por isso que a carga é 2e. Tá? A corrente transportada, portanto, né, é 0,25 microamperes, é 2,5 × 10⁻⁷. Tá? Cada partícula tem uma carga de 2e. Como em 3 segundos, ali, ó, número de partículas, ele é carga. A carga total é corrente vezes o tempo é 3 segundos, multiplico, e a carga de cada partícula, 2 vezes a carga do elétron. Eu vejo que em 3 segundos o número de partículas é de 2,34 × 10⁻12, justamente por causa do tamanho da carga, da pequenez da carga do elétron. Tá? Então, pensando assim, ó, eu posso dizer que ao longo desse... Estou perguntando quantas partículas vão ter em 20 centímetros de feixe. Eu sei que a corrente elétrica é carga vezes tempo. Né? Cada partícula tem carga 2 vezes a carga do elétron. Eu vou pensar que a carga total desses 20 centímetros de feixe vão ser N partículas, que é o que eu quero descobrir. O tempo que demora, portanto, é L, que é esse comprimento do feixe, dividido pela velocidade desse mesmo. Juntando as coisas, eu fico, portanto, que a corrente tem essa carinha aqui. E o número de partículas, portanto, é corrente vezes o comprimento, dividido por 2 vezes o valor da carga do elétron, vezes a velocidade. Eu sei a corrente, sei o comprimento, sei a carga do elétron, só não sei a velocidade. Para isso, eu posso fazer a transformação a partir da energia cinética. Lembrando que uma partícula alfa, como estava desenhado lá, ele tem 4 vezes a massa do próton, que é 2 prótons e 2 nêutrons. E eu sei que a energia cinética dele é de 20 MeV. Transformo esses 20 MeV em joules. Para isso eu utilizo a carga do elétron, que é 1,602 × 10⁻⁹, e aqui apareceu 10⁻⁵, porque era um mega, né, o 10⁻⁶. Faço essa continha, vejo que a velocidade, ao fazer a conta, vai ser 3,095 × 10⁻⁷. Substituindo, eu vejo que nesses 20 centímetros eu tenho, tá, mais de 5.000 partículas alfa no feixe. Para complementar, como a energia potencial é o produto de carga e potencial, e eu tenho as duas coisas, eu consigo trabalhar com a energia potencial é 20 MeV, a carga é 2 vezes o elétron, e esses Z que aparecem aqui, ó, os dois, eles são a mesma coisa. Estão aqui embaixo bonitinho, mas os dois são a mesma coisa, e eu consigo ver que 20 dividido por 2 dá 10, a tensão vão ser 10 megavolts, tá? Como tensão nesse sentido. No último exemplo, resistência equivalente, corrente no circuito. Tá? Circuito que tem uma bateria de 18 volts. Aqui aparece, ó, o potencial zero está aqui, por isso que tem um símbolo bem no lado esquerdo baixo, por isso que tem um símbolo ali de terra, dizendo que aqui é o zero. E eu tenho 3 resistores, R1 de 30, R2 150, R3, R4 também 30 e R5 50. Então eu tenho um circuito misto aqui, uma vez que eu tenho R3, R4 e R5 estão em série. Essa série está em paralelo com R2 e esse resistor aí, todo esse arranjo está em paralelo com R1. Tá? Bonitinho ali como eu falei. Então, reduzindo R3, R4 e R5, eu posso juntá-los, porque juntando em série eu somo, eu fico com 100 ohms. Esse resistor aqui está em paralelo com R2, faço a conta e, portanto, dá 60 ohms. Fiquei, portanto, com essa carinha aqui, o R1 e um R7, que é a resistência equivalente de todos os outros.
somos 2, a resistência equivalente vai dar 90 ohms. Tendo a resistência equivalente, muito fácil de fazer a conta, né? Lembrando que corrente é a diferença de potencial sobre a resistência equivalente, que vai dar 0,2 amperes. Tá? Para fazer esse tipo de coisa, existem algumas regras no alemão chamado Kirchhoff. Tá? Ele é muito utilizado pelo pessoal da engenharia elétrica, né? Para definir circuitos, o da engenharia eletrônica também, porque eles têm duas questões. Né? Eles são usados principalmente quando a gente não consegue reduzir para um único resistor equivalente. Então a gente tem duas regras simples. Tá? As duas regras são baseadas em princípios físicos, que são conservação de energia e conservação de carga. Tá? A primeira lei, a primeira regra, é a lei dos nós, que basicamente está associada à conservação de carga, que diz que as somas de correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Aí bonitinho, ó, entra 8 amperes, as correntes que saem tem que dar 8 também. Bonitinho, olha ali, ó, duas correntes, uma de 8 e uma de 1 que chega, a corrente que sai é a soma das duas, 9. Está definido pela conservação de carga aqui em um ponto, assim, não vai se criar carga do nada. E a segunda lei relacionada com a conservação de energia, que diz que as diferenças de potencial ao longo de um circuito fechado, que a gente chama de malha, tá? Somando todas elas, vai ter que dar zero, porque afinal de contas os pontos inicial e final desse circuito são o mesmo, eles não podem ter diferença de potencial. Tá? E aí, para isso, a gente faz o seguinte, ó. O sentido convencional de corrente vai para a fonte, tá? E a gente vai ter as quedas de potencial entre cada ponto do circuito dado pelas seguintes situações. Quando a corrente passa no sentido convencional, como está embaixo, ela é positiva. Quando a corrente passa no sentido... desculpa. Aqui, ó. ΔV, nesse caso aqui, como dentro da fonte ele é do menos para o mais, então ele recebe o valor positivo. Quando o circuito é atravessado do mais para o menos, aparece o valor negativo. E aqui aparecem as mesmas situações relacionadas com a corrente. Quando o sentido que tu está pensando é contrário à corrente, existe uma tu vai somando a queda de potencial. Quando ele é na direção da corrente, tu vai diminuindo as quedas de potencial. Tem o que, portanto, ó, sentido normal. Aqui tu tem um crescimento de 4 volts. Aqui tu tem uma queda de 4 volts, o que dá na malha toda uma diferença de potencial de 0 volts, como é de se esperar. E essa é a segunda lei de Kirchhoff. Tá? Aqui, outro exemplo. Tem dois resistores e eles têm quedas de potencial diferentes uma da outra. Tá? Sentido da corrente convencional. Pensando nisso, ó, a gente tem esse circuito, tem duas fontes, tá? Tem, na verdade, 3 resistências, tá? Um gerador e 2 equalizadores, vamos dizer assim, né? Para determinar essas coisas, a gente pode ver ali, ó, tem que pensar, tem um gerador e 2 que são equalizadores, chamados de receptores, né? Para determinar sentido da corrente elétrica, resistência elétrica equivalente, intensidade da corrente elétrica, diferença entre os pontos, diferença de potencial dos pontos A e B. Tá? O gerador é aquele que tem maior força eletromotriz, portanto vai ser o E3. Tá? E, portanto, aqui a gente sai dentro dele do terminal negativo para o positivo. Como esse aqui é o gerador, a corrente elétrica aqui vai ter o sentido anti-horário, porque afinal de contas, por dentro do gerador vai do negativo para o positivo. Então, o que eu vejo aqui é, juntando essas coisas, né, a corrente elétrica, nesse sentido, passa por cada um deles dessa forma. Tá? Então, o sentido da corrente é anti-horário. Resistência equivalente. As resistências estão em série, posso somar as 3, portanto, tenho duas resistências de 2 ohms e uma de 1. São 5 ohms. A intensidade da corrente elétrica, pensando nisso, aí sim a gente vai
vai ver, né, eu tenho o gerador, ele está sendo atravessado internamente do negativo para o positivo, sentido da corrente. Os dois outros são do positivo para o negativo, consequentemente eles aparecem com o sinal de menos. E eu divido essas diferenças de força eletromotriz pela resistência equivalente, o que vai me dar 2 amperes como intensidade do corrente. Entre os pontos A e B, tá aqui, ó, no ponto A eu tenho o E3, 18 volts, uma queda de potencial que é o produto entre uma queda de potencial que é o produto da resistência 3, 2 ohms, pela corrente 2 amperes, diminui em 4, e aqui o meu E1 de 5 volts também diminuindo. Juntando essas coisas, eu tenho 18 menos 4 menos 5, a diferença de potencial entre os pontos A e B vai dar 9 volts. Quando tu tem várias malhas, tu trabalha com cada uma delas separadamente, portanto, tu tem correntes definidas, né? Aí aqui tudo bonitinho para calcular E1, E2, E3. Aí tem, ó, nós no nó aqui. Tem todas elas, ó, sempre definida a energia, a força eletromotriz do negativo para o positivo em cada uma delas, e define arbitrariamente os sentidos das correntes. Tá? A partir do momento que definiu um, tu tem que te dar conta que ele precisa ser mantido nesse momento. Então, tu tem aqui no nó A, I3 vai ser separado em I2 e I1, tu definiu dessa forma. Tá? A malha 1, portanto, daqui, sentido anti-horário a partir de A, tu tem contribuição negativa, queda de potencial sobre o resistor 1, atravessa, como a corrente elétrica atravessa do positivo para o negativo, também negativo aqui. Tem esse primeiro aqui tá errado. Sim, aqui, atravessa aqui em cima, depois no ponto o E1 é atravessado, o receptor do 1 aqui é atravessado em sentido contrário pela corrente do que o convencional. No de baixo, mais uma vez, corrente vezes a resistência, queda de potencial. E2 atravessado no sentido correto e a corrente 2 aqui está no sentido contrário, portanto ela parece positiva. Eu fico com uma expressão que leva em consideração I1 e I2, não tenho o que fazer com essas duas coisas. Na malha 2, sentido horário a partir de A, eu tenho no sentido contrário de 3, portanto aparece positivo sobre esse primeiro resistor. Sentido contrário de E2 aparece como negativo. Sentido contrário de I3 sobre R1 aparece positivo. E2 aparece como positivo, uma vez que ele é atravessado no sentido contrário, no sentido convencional, do negativo para o positivo. E aí, mais uma vez, também atravessa no sentido contrário da corrente, I3, o resistor positivo. Fico com uma expressão, portanto, para o nó A, uma expressão para a malha 1 para as correntes, uma expressão para a malha 2 das correntes. Resolvendo as três juntas, somando ou subtraindo, eu consigo chegar aqui. Corrente 1 é 50, 0,5 amperes. Corrente 2, 0,25 amperes, só que apareceu com o sinal negativo, o que significa que o sentido real dela é contrário ao que está na figura. E o I3 também 0,25. Então, o que apareceu nesse nosso circuito aqui? A gente tem a possibilidade de definir, apesar de ser arbitrário o sentido das correntes, a gente acertou o sentido da corrente 1 e o sentido da corrente 2, e errou o sentido da corrente 3, porque no nó A, em vez do I3 ser a soma de I2 com I1, na verdade o I1 é a soma do I2 com o I3. E a gente definiu isso porque apareceu o sinal negativo, mostrando que o sentido real era o contrário do indicado pela figura. Gente, para isso que normalmente a gente pegou aqui exemplos, digamos assim, mais
não tão rebuscados, né? O pessoal da engenharia, por exemplo, pega as leis de Kirchhoff e trabalha com 20, 30, 50 malhas, e aí vai usar o computador, obviamente, né? Mas essas leis que a gente está pensando assim, né? Falando a respeito desse trabalho de circuitos, ele é muito utilizado no nosso dia a dia, talvez no nosso dia a dia não tanto, né? Mas se a gente for pensar em falar com os nossos alunos a respeito de circuitos elétricos, ou falar a respeito dos efeitos da corrente elétrica no nosso dia a dia, a gente pode pegar a partir de um diagrama simples da casa e mostrar, tá, diagramas vamos dizer, não tão simples assim, né? Mas fazer um mapeamento de uma casa, por exemplo, vai ver que vão existir muitas dessas situações, aonde tu vai ter fontes, aonde tu vai ter resistores e coisas desse tipo. Nem estamos entrando aqui em outros fatores, né? A gente vai voltar depois quando falar de indução eletromagnética a respeito de situações que estão relacionadas não só com a perda de energia por efeito Joule, ou a transformação de energia elétrica em energia luminosa, em energia em calor, né, em perda de energia, mas em outras formas de armazenamento de energia que a gente não consegue, que entre os fatores de potência, como eu tinha falado logo no início da aula, mas é uma situação que a gente pode pensar, pode precisar, dizendo que são situações muito próximas daquelas da realidade do nosso dia, do nosso cotidiano. E pode explicar muita coisa da eletricidade, né, dessa parte de eletricidade de circuitos, com fenômenos naturais do nosso cotidiano, da nossa casa. Tá? Depois a gente pode ir rebuscando algumas coisas, colocando outros elementos do circuito, que cada elemento do circuito vai ter um papel, vai ter uma determinada circunstância, vai ter uma determinada necessidade ou atividade dentro desses circuitos. Mas o importante aqui é falar dos resistores inicialmente, como eles são distribuídos. Bueno, na semana que vem, a gente começa a falar de outros efeitos que não só os da eletricidade. Tá? Aí vai ver, por exemplo, aí tem toda aquela inversão da lógica, né? Porque afinal de contas os efeitos elétricos e as definições e os estudos a respeito de eletricidade, eles não vieram primeiro. Tá? No fundo, a gente tem um conhecimento na humanidade muito maior sobre o magnetismo do que propriamente sobre a eletricidade. Mas a eletricidade a gente consegue dominar melhor, e tem ideias do que vem a ser, e consegue definir campos muito mais facilmente do que no magnetismo. Semana que vem a gente fala de magnetismo. Tá? Definir questão basicamente da lei de Gauss para o magnetismo. E aí falar a respeito da não existência dos monopolos magnéticos e o que significaria a existência dos monopolos magnéticos caso eles fossem definidos. Tá? Então, gente, ficou alguma questão, alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar, falar a respeito da nossa conversa de hoje, da nossa aula de hoje? Não, não, é justamente a gente pensar que não tem, é pensar naquilo que é o prático mesmo, né? Que vai ser utilizado no nosso dia a dia. É claro, quando vai entrar em alguns assuntos mais específicos, falar de campo, como a gente tinha falado antes, é um assunto muito, muito abstrato. Aqui não, a gente está falando de corrente elétrica que os efeitos são visíveis, tá? E a gente pode trazer assim claramente o que ia ser o efeito a ser pensado, a ser falado. Mais alguma coisa, gente? Mais algum comentário? Fala, Samuel.
Sim, eu já separei tudo lá, inclusive hoje de manhã eu estava fazendo o upload de todas as aulas gravadas para o YouTube, para ter já o link para vocês. Eu vou deixar tudo bonitinho lá, assim, ó. Vai ter um espaço só, com aula e com os vídeos, tá? Os vídeos não precisa nem entrar no YouTube, vai estar lá o vídeo com embedded no Ava mesmo. Tá? Eu acho muito mais prático do que clica no link que abre coisa lá, que aí vocês podem acompanhar por ali. E vão ter todas as aulas disponíveis em PDF. Tá? Eu noto assim, eu vou fazendo, eu esqueço algumas coisas, eu como alguma coisa, porque na questão de tu buscar uma coisa assim, tu copia de um lugar e põe, aí tu nota que tu esqueceu de botar um pedaço de alguma palavra. Tá? Aí tem coisas, por exemplo, que eu peguei de alguns lugares que tem em português de Portugal, então uns eu mudei para elétrons, os outros são os eletrões, protões, neutrões. Eu tenho que mexer nisso, tá? Porque, claro, não. O português de Portugal eles têm isso, né? Então, como tem algumas coisas que eu peguei de uma professora que é lá da Faculdade do Porto, né, da Universidade Nova do Porto, porque afinal de contas a gente tem que aproveitar aquilo que tá bom dos outros, né? Não tem que inventar nada, não tem que inventar roda. Então tem essas coisas ali, mas eu vou mexer, eu já tenho algumas coisas que eu sei que eu tenho que mexer, que eu gero o PDF e coloco lá. Eu acredito que até amanhã já vai estar tudo bonitinho lá dessas 6 aulas até agora, tá? Que aí vocês já vão poder acessar, e aí eu vou colocar aquilo que tanto deixa vocês nervosos, já a tarefa que vai ser apresentada no dia primeiro, tá? Que isso, gente. Obrigado, Samuel, para ti também. Tá? Mais algum comentário, gente? Mais alguma coisa? Tá bueno então, pessoal. A gente se fala então na semana que vem. Vamos falar sobre magnetismo. Eu vou aproveitar ali e vou fechar vou colocar no Ava já todas essas coisas, terminar de assim que renderizar a aula de hoje eu já faço o upload lá pro YouTube, tá? E aí fica tudo à disposição para vocês lá. Meninas, tá? Daniele e Janaína, feliz Dia das Mães para você. Ah, fogão de indução. Agora quando a gente falar sobre indução aparece muita coisa legal nisso, porque o efeito da indução ali da indução eletromagnética, né, é que além de gerar calor, tu tem uma transformação de energia em outra coisa, né? Que não, digamos assim, a transformação de potência que tem ali é, é um negócio que para pensar assim, para um gasto de energia que tu não gasta tudo para aquecer as coisas, mas é bem legal para trabalhar, né? Bem legal para trabalhar mesmo isso. Gente, mais algum comentário? Diego, estou te esperando agora quando voltar presencial com o meu livro. Tá, beleza, então. Gente, então muito obrigado pela presença de vocês hoje, pela participação de vocês, né? Eu acredito que vocês ainda vão ter um contato com a Águia mais tarde, tá? Mas por hoje o que eu tinha para falar era isso, né? Muito obrigado mesmo, tá? Semana que vem a gente se encontra, vai ser de manhã, eu acho que eu acredito que acabou todas as minhas necessidades de reunião pela manhã, até junho pelo menos, eu espero. E a gente vai poder se encontrar ali 10h15, mais ou menos 10h15 para falar um pouquinho de magnetismo. Tá certo, pessoal? Tá bom então? Grande abraço, bom final de semana, meninas, feliz Dia das Mães para vocês, tá? E nos encontramos, tá? Até a próxima. Tchau, tchau, gente.